Fala, eletricista! Bom dia! Como que foi o seu final de semana? Mais um Papo de Eletricista matinal no ar, nesta segunda-feira, 25 de julho. Eu sou Bruno Eletricista e essas são as principais notícias do final de semana. O Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, ainda está sem conexão com a rede elétrica, isso com menos de 15 dias para o início dos eventos. Após reabastecimento de combustível nuclear, Angra 1 volta a operar. Julho é mês de bons ventos e, com isso, o número de interrupções no fornecimento de energia elétrica aumentam por causa das pipas. Exército Brasileiro abre processo seletivo a vagas para engenheiros e eletricistas. A Audi anuncia o desenvolvimento do seu primeiro veículo elétrico. O presidente interino Michel Temer terá pouco tempo para mudar a rota do setor elétrico. Faltando menos de 2 semanas para o início das Olimpíadas no Rio de Janeiro, as conexões de energia elétrica da rede do Parque Olímpico e da Vila dos Atletas ainda não está concluída. A entrega das interligações provavelmente será feita em cima da hora, sem a realização de testes mais prolongados, o que coloca em risco o fornecimento de eletricidade nas áreas de competição e no local de hospedagem dos competidores e das delegações. Alguns eventos teste realizados no Parque Olímpico tiveram problemas no fornecimento de energia, com falta de luz, desligamento de placares e telões, além dos atrasos. Uma fonte da organização da Olimpíada disse que algumas coisas ainda não estão prontas, mas estão em andamento e não representa risco para os jogos. Além disso, em casos de falta de energia, haverá uma quantidade enorme de geradores para resolver o problema. Porém, uma fonte do setor elétrico diz que a equipe está apreensiva com o tempo, pois está tudo em cima da hora, e já se sabia das Olimpíadas desde 2009. Segundo essa fonte, a situação se restringe às obras sobre a responsabilidade do Comitê Rio 2016. O Sistema Interligado Nacional e a operadora Light já tem um esquema de operação montado desde a Copa do Mundo. Para a cerimônia de abertura, terá um supergerador de energia para alimentar o Maracanã. A Light e toda a sua rede funcionará como backup. O nível de segurança no abastecimento para abertura é N4, ou seja, mesmo que caiam 4 opções de fornecimento, o sistema ainda funcionará. Após 33 dias parada para reabastecimento de combustível, a usina nuclear Angra 1 voltou a gerar energia para o sistema elétrico nacional na última quinta-feira. O superintendente da usina afirmou que a dose coletiva de radiação dos profissionais envolvidos na atividade foi a menor da história de uma usina em uma parada. Durante a parada, foram realizadas aproximadamente 4.000 tarefas que necessitavam do desligamento da usina para serem executadas, havendo envolvimento de 1.200 profissionais, dentre eles 87 de empresas internacionais. Além da recarga de combustível nuclear, outras tarefas foram realizadas, como a inspeção das soldas do vaso do reator, a revisão dos selos de uma das bombas de refrigeração do reator, a inspeção por ultrassom de uma das turbinas de baixa pressão e a substituição de diversos termopares na saída do núcleo do reator. O mês de julho, com céu aberto e ventos intensos, é ideal para a prática de empinar pipas. No entanto, é a época do ano em que mais acontecem acidentes com a rede elétrica. A distribuidora mineira CEMIG divulgou que apenas neste ano foram registradas 851 ocorrências de interrupção de fornecimento de energia elétrica no estado, sendo 372 só em Belo Horizonte. Essas interrupções resultaram em um transtorno para mais de 280 mil pessoas em Minas Gerais. A CEMIG informou também que nos últimos 2 anos houve registro de um acidente resultando em morte e 2 ocorrências de ferimentos graves devido à soltura de pipas. Segundo o engenheiro eletricista Demétrio Guiar, a atividade deve ser realizada em lugares afastados da rede elétrica. Ele ressalta também que é uma nova modalidade de cerol utilizada por alguns soltadores de pipas, chamado de linha chilena, que é mais cortante que o cerol comum e pode acentuar ainda mais o risco de acidentes envolvendo choques elétricos e a interrupção do fornecimento de energia. O Exército Brasileiro abre 4 processos seletivos destinados ao credenciamento de candidatos para a 4ª Região Militar, que abrange parte da área de Minas Gerais. As oportunidades são destinadas às cidades de Belo Horizonte, São João del Rei, Montes Claros, Santos Dumont, Juiz de Fora, Três Corações, Itajubá, Sete Lagoas e Pouso Alegre. As vagas contemplam profissionais de todos os níveis de escolaridade e de áreas diversas, como saúde, administração, comunicação social, direito, engenharias, educação, entre outras. Considerando o setor elétrico, as vagas disponíveis são para engenharia elétrica, cujas informações estão no edital número 2, técnico em eletrotécnica, técnico em eletrônica e eletricista mecânico automotivo,
no edital de número 3 e para eletricista predial no edital número 4. As inscrições poderão ser feitas do dia 28 de julho até 1º de agosto, mediante preenchimento de formulário e pagamento de taxas. O link para o formulário está aqui na descrição do episódio. Os inscritos serão submetidos a etapas de análise curricular, entrevista, inspeção de saúde, testes práticos de conhecimento, inspeção de saúde complementar, designação, exames de aptidão física e incorporação para o estágio de adaptação e serviço ou para o estágio de instrução e serviço, de acordo com o cargo pretendido. E essa semana, a Audi anunciou seus planos para lançar o seu primeiro carro elétrico, e ele já está em fase de desenvolvimento. Os planos da companhia é que até 2025, pelo menos 1/4 de suas vendas sejam compostas por veículos com esse tipo de motorização. E para que isso seja possível, 1/3 da pesquisa e do orçamento da empresa está destinado aos carros elétricos, serviços digitais e condução autônoma. O primeiro carro elétrico deve ser o novo A3, tem previsão de lançamento para 2018, e deverá seguir o conceito e-tron 4, apresentado no Salão de Frankfurt em 2015. Basicamente, o modelo deve vir equipado com 3 motores elétricos, potência na casa dos 510 cavalos e autonomia de 500 km para cada carga completa da bateria. Na próxima quarta-feira, dia 27, em Munique, na Alemanha, o CEO da Audi pretende dar mais detalhes sobre os novos projetos. Caso a presidente Dilma Rousseff seja afastada de fato, o presidente interino Michel Temer terá pouco mais de 2 anos para modificar a rota do setor elétrico. Vamos recapitular alguns acontecimentos no nosso setor nos últimos anos. Em 2012, foi aprovada a medida provisória 579, que reduziu a tarifa de energia elétrica em 20%, visando as eleições de 2014. Essa medida foi atrativa para o consumidor, mas inviável para muitas companhias. A CESP, por exemplo, não aderiu à medida, pois levaria a empresa à insolvência. Em 2014, com o conhecimento do rombo no orçamento federal, o setor elétrico foi um dos escolhidos para pagar a conta. Então, houve os leilões das usinas hidrelétricas. Foi aprovada a medida provisória 688, que permitiu a repactuação do risco hidrológico pelos geradores e permitiu ao governo cobrar outorgas no leilão. Com isso, o governo poderia ter exigido aos novos concessionários melhorias na infraestrutura ou ampliação da geração de energia, mas não o fez. Vários investimentos foram feitos em novas usinas hidrelétricas, eólicas e solares. Entretanto, não se deu tanta importância para o setor de transmissão, o gargalo do país. Logo, essas usinas, apesar de instaladas, não estão em pleno funcionamento. Um exemplo é a hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, que foram gastos cerca de 30 bilhões de reais. A opinião de João Carlos Meirelles, engenheiro e secretário estadual de Energia e Mineração, o novo governo deve tomar atitudes rápidas para que possam dar um salto de qualidade no setor. Segundo ele, as energias renováveis são a energia do futuro, mas é necessário uma energia de transição, como o gás natural, que é abundante no pré-sal e pode servir como uma bateria das fontes renováveis. Para isso, deve-se estabelecer um marco regulatório no setor elétrico que garanta uma segurança jurídica aos investidores privados, promova a expansão da transmissão e a melhoria da distribuição para dar segurança energética aos centros consumidores. Isso é o que rolou de mais interessante, no meu ponto de vista, no final de semana. Como sempre, o link de todas essas notícias você encontra aqui na descrição do episódio. Obrigado pela sua companhia e não esqueça de deixar o seu comentário. Uma ótima segunda-feira, uma excelente semana para você e até amanhã.